tudo bem? Meu nome é Sun. Hoje eu vou começar com um vídeo que vai apresentar uma lenda famosíssima da China. É a lenda da serpente branca. Essa lenda ela está adaptada numa série chamada A Lenda do Mestre Chinês, que está disponível na Netflix. E o que conta essa lenda, né? Lembrando aqui que eu vou contar a lenda oficial e não exatamente a história da série. Então a história da série vai ter umas mudanças, adaptações, podem conferir aí na Netflix, mas eu vou contar aqui a versão mais tradicional dessa história. Bom, a lenda da serpente branca é uma das 4 lendas mais famosas da China, para vocês verem como ela é realmente clássica, né? Ela foi adaptada para séries, para filmes, óperas, enfim, tem várias produções em torno dessa lenda. Mas qual que é a história dela? A história dela começa com uma serpente branca que vivia numa montanha Emei, que é uma montanha sagrada da China, e ela vivia lá se cultivando há muitos anos, né? Lembrando aqui que muitas lendas da China têm uma forte influência taoísta, então muitos seres, inclusive animais, se cultivam para ganharem mais poderes espirituais. E no caso, essa serpente branca, ela já vinha se cultivando para se desenvolver e crescer enquanto criatura, né? Só que o que acontece? Um dia, essa serpente, ela foi capturada por um caçador. E no momento que o caçador ia matá-la, né? Aparece na história um menininho. E esse menininho é um menininho muito bonzinho, muito compassivo, que virou pro caçador e falou: olha, não faz isso. Não mata a serpente, solta ela, eu tenho frutas aqui, eu tenho água, você não tá cansado? Eu te dou a água, eu te dou as frutas, mas liberta a serpente, né? O caçador, ele se distraiu conversando com o menino e aí a serpente aproveitou a deixa e conseguiu escapar, né? Deu um jeito de escapar aproveitando lá que o caçador estava distraído com o menino. E aí, bom, o caçador ficou bravo, mas paciência, né? A cobra, né, a serpente, ela então ficou muito grata pelo menino, né, pelo resgate, por essa generosidade dele de se importar com o destino dela. E ela fez o voto de que, olha, eu tô me cultivando. No futuro, eu vou conseguir assumir uma forma humana. E quando eu conseguir chegar nesse nível, eu vou procurar esse menino, a reencarnação dele, que seja para retribuir o ato heróico dele. Eu vou retribuir o fato de ele ter me salvado. Eu vou demonstrar toda a minha gratidão. Aí, ok, 1000 anos se passaram e a serpente agora conseguiu se transformar na forma humana. Algumas versões falam que é porque ela conseguiu achar uma pílula com poderes espirituais, comeu, tomou a pílula e pronto, conseguiu o poder necessário para se transformar em humana. Outras versões falam que é porque ela foi abençoada por uma deusa e aí ela conseguiu, graças a essa bênção, se transformar na forma humana. Fato é que a serpente agora tem uma forma humana de uma mulher muito bonita e ela adotou o nome Bai Suzen. A Bai Suzen não se esqueceu do garotinho que a salvou 1000 anos atrás e foi à procura dele. E com seus poderes mágicos, ela conseguiu identificar que, olha, aquele menino, ele reencarnou e hoje é um jovem médico chamado Xu Xian. Aí ela vai atrás do Xu Xian e aí, né, usa os seus poderes para criar uma série de situações para os dois se encontrarem, né, como quem não quer nada. Nossa, você tá aqui, que coincidência, né? Coincidência nada, é tudo coisa dos poderes dela, e ela fica criando situação para os dois poderem se encontrar. Aí, ok, como ela é uma humana, né, muito gentil, muito bondosa, ela chamou a atenção do Xu Xian, que também se apaixonou por ela, e os dois formaram um casal.
Até aí, tudo ótimo, tudo lindo, maravilhoso, mas qual que é a dificuldade que vai surgir então nessa lenda? Em tese, para todos os efeitos, ela é uma serpente. Uma serpente pode se relacionar com um ser humano? Não. Pelas leis da natureza, animais ficam com animais, humanos ficam com humanos, e além disso, não é nem pra ela. Tudo bem, você ganhou poderes pelo cultivo, tá certo, tá ótimo, mas não quer dizer que você pode vestir uma pele humana e viver como se fosse humana. Isso é contra as leis da natureza, né? E aí, por conta dessa violação, é que ela vai se colocar numa situação difícil. Por quê? Porque existe nessa história um monge chamado Fahai. O monge Fahai é um monge super poderoso, que tem vários instrumentos mágicos aí para ajudá-lo, né? E a missão de vida desse monge é capturar e exorcizar demônios. E para todos os efeitos, uma serpente que tá lá fantasiada, né, de humana e que tá se envolvendo com o humano e que tem família com o humano, para todos os efeitos, para ele, ela é demônio. Tá fazendo o que não deve, tá violando as leis da natureza. Ele fica sabendo da história da Bai e vai atrás dela para tentar capturar, para tentar expulsá-la do mundo humano. E ele fica sabendo que ela está se envolvendo com um mortal humano chamado Xu Xian. Ele chega no Xu Xian e fala: olha, a sua esposa é um demônio, então assim, se você quer a prova disso, toma essa bebida, leva para ela, que assim que ela tomar essa bebida, ela vai te revelar a sua forma verdadeira. O Xuxão inicialmente não deu bola, né? Já imagina assim, a minha esposa, uma serpente, um demônio, a minha esposa. Não, né? Então, mas assim, a confiança dele não durou muito tempo, né? Porque assim, a partir do momento que a pessoa planta uma dúvida em você, você fica com a pulguinha atrás da orelha, né? Então, ele ficou, né, com essa dúvida e no fim ele quis testar. Ele levou então essa bebida para a esposa tomar, como quem não quer nada. A Bai acaba tomando essa bebida e aí ela começa a passar muito mal. Ela foge pro quarto dela e fala para ele: olha, eu tô meio mal, eu vou dormir um pouquinho, mas você não entra no quarto por nada desse mundo. Ah, ok, beleza, tudo bem. Só que assim, ele tava meio preocupado também, né? Porque assim, do nada a esposa começa a passar mal. Aí, depois de um tempinho, ele vai lá no quarto, tenta sondar, ver se a Bai está bem. E como ela não respondia, ele entrou no quarto. E assim que ele entrou, ele viu deitada sobre a cama uma enorme serpente branca. E assim, a pessoa não estava preparada para ter uma visão dessas e ele acabou tendo um choque tão grande que ele morreu. Literalmente, ele morreu de susto, morreu de medo. Aí a Bai, quando ela conseguiu se recuperar e viu o que tinha acontecido, ficou desesperada, né? Mas assim, ela, como uma criatura mágica, ela sabia o que dava para fazer para salvar o Xuxian. Então, ela foi pro submundo e no submundo ela conseguiu alcançar o espírito de Shu que estava perambulando, né, meio perdido, acabou de ingressar no submundo. Então ela achou o Xuxian, resgatou sua alma, né, teve que combater, lutar contra um monte de guardas, mas deu tudo certo. E aí ela resgata então o espírito de Xuxian e ressuscita o seu marido. E assim que o seu marido acorda, ele se lembra então de que ela é uma serpente e fala para ela: olha, eu sei que você é uma serpente, só que, quer saber, eu não me importo, eu gosto de você, você é minha esposa e eu te amo do mesmo jeito, vamos continuar juntos do mesmo jeito. Até aí, ótimo, maravilha, história feliz. Os dois ficaram juntos então e tiveram até um filho. Só que a história não acaba aí. O Fahai, o monge, ele não desistiu de, né, exorcizar e expulsar a Bai do mundo dos humanos. E ele conseguiu criar uma armadilha para prender a Bai numa torre.
uma torre chamada Lei Feng. E aqui eu vou abrir um momento cultural para explicar uma questão bastante interessante da cultura chinesa, sobre as torres. As torres na China possuem uma função não apenas de edificação, arquitetônica, urbanística. As torres, em especial um tipo de torre chamado pagode, o nome é engraçado porque lembra o gênero musical, né? Mas é o nome também de um tipo específico de torre chinês. Não só chinês, tem no Japão também. São todos chamados de pagode. Bom, o tipo pagode de torre, ele tem uma função mística. Ele serve para suprimir o mal, para conter maus espíritos. Então, o que acontece? Essa é a crendice que existe na população, pelo menos antigamente, que essas torres, eles estão em cima de criaturas maléficas. Abaixo dessa torre estariam trancados seres maléficos que foram trancados graças às forças do bem. Então, é por isso que o Fahai conseguiu prender a Bai embaixo de uma torre, porque a torre tem o poder místico, mágico de suprimir, de conter o mal. Se ele tivesse tentado prender a Bai em algum outro tipo de edificação, provavelmente não teria dado certo. Mas como ele prendeu justamente embaixo de uma torre, a Bai vai ficar presa. Ela não consegue escapar. Aí, bom, não tem muito o que os humanos possam fazer, né? Porque é um poder mágico para todos os efeitos. Ela é uma serpente, mas aí é que você vê o poder da perseverança, do amor filial e da devoção. Por quê? Porque o filho da Bai com o Xuxian, ele implorou aos céus, ele foi lá na torre e implorou aos céus que, olha, libertem minha mãe, ela não fez nada de errado. Ela é um espírito de serpente muito bondosa, nem todos os espíritos de animais vêm para a humanidade para causar confusão, né? E ele orou, ele rezou e assim, ele fez tudo o que pôde, mas não conseguiu libertar sua mãe. Mas ele recebeu uma mensagem. Na mensagem dizia, olha, se você quer libertar sua mãe, então você vai ter que cumprir uma missão. Você vai ter que se tornar um Zhuang Yuan. O que é esse tal de Zhuang Yuan? Aqui eu vou abrir o Momento Cultura 2. Zhuang Yuan é o primeiro colocado de um concurso público imperial. Que raios que é isso? Gente, o país que inventou o sistema público de seleção de servidores públicos foi a China. Lá na dinastia Han, no ano 165 antes de Cristo. Então vocês vão passar todos por uma prova que é aberta a todo o público e quem puder então serem os melhores colocados nesse concurso serão os selecionados para preencherem os cargos do império. Então imagina, num sistema bem rigoroso, bem sério desses, você conseguir tirar a primeira classificação, você praticamente virou uma estrela do dia para a noite. Sabe aquelas honras que os medalhistas olímpicos têm, né? Então o atleta compete, ganha primeiro lugar, ganha medalha e vira meio que uma estrela. Isso é praticamente ser um Zhuang Yuan. E aí, essa voz, então, disse pro menino, você, se virar o Zhuang Yuan, eu liberto a sua mãe. Não tem jeito? Não, então quer saber? Eu vou aceitar essa missão e eu vou dedicar os anos da minha vida para virar um Zhuang Yuan. Imagina a pressão, imagina o desafio do menino. Mas ele conseguiu encarar esse desafio. Por anos e anos a fio, ele não fez nada além de se dedicar aos estudos, se dedicar à sua educação, para um dia conseguir então tirar a primeira colocação no concurso público. E aí, 20 anos depois, ele consegue finalmente virar um Zhuang Yuan. Ele vira um Zhuang Yuan e a primeira coisa que ele faz é chegar, né, se ajoelhar diante da torre onde está a mãe e falar para os céus, eu conquistei o título de Zhuang Yuan, libertem a minha mãe.
E aí os céus, vendo o tamanho da perseverança, da dedicação, do amor desse menino, se comoveram e cumpriram a sua palavra. Libertaram Abai e finalmente a família pôde se reunir. Então essa é a lenda da serpente branca e espero que tenham gostado.